E agora nós vamos diretamente a Brasília falar sobre o caso de Genivaldo Santos, que foi torturado e morto por policiais federais durante uma abordagem. Agora, a Polícia Rodoviária Federal colocou sigilo de 100 anos nos processos contra os agentes acusados pelo assassinato. A Paola Cuenca está conosco, traz mais informações. O sigilo está virando aí rotina em Brasília, né, Paola? Muito bom dia. Pois é, alguns órgãos têm dificultado o acesso a informações que são solicitadas, principalmente pela imprensa via Lei de Acesso à Informação. O jornal Metrópolis foi o responsável por fazer esse pedido de acesso ao histórico dos 5 agentes da PRF que assinam o boletim de ocorrência da abordagem a Genivaldo Santos, que inclusive culminou na morte de Genivaldo por ter sido colocado numa espécie de câmara de gás improvisada no porta-malas da viatura da PRF, junto com gás lacrimogêneo que acabou causando a sua asfixia mecânica, inclusive a causa da morte, de acordo com o Instituto Médico Legal. Morte que aconteceu no dia 25 de maio, ainda no mês passado. Nesse sentido, o jornal Metrópolis solicitou pela Lei de Acesso à Informação, a quantidade, o número de processos administrativos e o acesso à íntegra de autos de processos administrativos que já estivessem concluídos e que foram, então, realizados no nome desses 5 agentes da PRF que assinaram o boletim de ocorrência da abordagem, que são os agentes Clenilson José dos Santos, Paulo Rodolfo Lima Nascimento, Adeilton dos Santos Nunes, William de Barros Noia, Kleber Nascimento Freitas. Mas houve uma recusa por parte da PRF, alegando que se trataria de informações pessoais dos agentes e que por isso haveria esse sigilo de 100 anos a ser colocado sobre esses documentos. De acordo com o jornal Metrópolis, eles recorreram dessa resposta da PRF porque a própria Controladoria Geral da União, em uma decisão de 2016, entendeu que quando se trata de processos administrativos que já foram concluídos, é possível sim dar essas informações ao público, podendo, por exemplo, colocar uma tarja nos documentos quando se trata de informações pessoais, vamos colocar ali os documentos pessoais dos funcionários públicos que estão envolvidos e que, claro, não se pode colocar esse tipo de informação pessoal, até mesmo pela Lei Geral de Proteção de Dados, que impede que isso aconteça. Então, há agora esse recurso, cabe esperar para ver qual vai ser a nova decisão do governo a respeito dessa solicitação de informações. Mas cabe a gente ressaltar que o Ministério Público Federal do Sergipe já abriu uma investigação a respeito desse caso ainda nessa quinta-feira para apurar se a PRF feriu a Lei de Acesso à Informação e a Constituição ao negar o acesso a essas informações. Inclusive, o Partido Rede também entrou com um pedido no Ministério Público Federal para que essa situação seja investigada, o que vai agora se somar à investigação já aberta pelo Ministério Público Federal do Estado de Sergipe. Paola Cuenca, daqui a pouco ela volta conosco também aqui na programação da Jovem Pan. Eu retorno agora com o Miguel Daúde. Miguel Daúde, essa lei de acesso à informação, né, é uma conquista também da própria imprensa brasileira, mas a gente observa também esses procedimentos agora, então, quer dizer, praticamente não existe mais a lei. E o que chama atenção, né, Daúde, vendo essas imagens, a gente já repetidas vezes acompanhamos, né? O que mais impressiona é que eles estão todos cercados aí por várias pessoas ali acompanhando, filmando inclusive a ação, e eles continuam fazendo aquilo como se tivesse uma coisa normal, né? Como se abrisse a viatura e simplesmente colocasse, né? Vamos colocar do lado, assim, entre aspas, suspeito dentro dessa viatura. Impressionante, né, Daúde? Não tenha dúvida, Marcelo. Isso choca muito, né? Quando nós vimos essa ação, é muito triste. Mas, Marcelo, a Lei de Acesso à Informação, ela tem também a prerrogativa do governo em manter em sigilo, né, algumas informações. Por quê? Porque tem informação que você não pode divulgar, né? São informações de Estado, informações que você poderia colocar as expectativas do governo em risco em função de decisões. Isso não é só aqui no Brasil. No mundo todo você tem certas informações sigilosas. Mas não neste caso, né, Marcelo? Não neste caso em que 5 policiais, né, envolvidos ali que assinaram, praticamente a gente vê 2, coloca um cidadão dentro do porta-malas do carro e joga gás lacrimogênico. Isso é um crime. Então, não tem por que usar a lei, né, do sigilo, neste caso, para esse tipo de crime.
Isso não tem sentido. Ah, não, mas aí vai divulgar dados pessoais dele. Se você deu os nomes, hoje é muito fácil você saber o CPF, saber uma série de coisas. Então, portanto, não se justifica você ter aí o sigilo, né, por 100 anos, se eu não me engano, bloqueado, você não pode informar nada. Então, não tem nenhum sentido essa decisão. Agora, é evidente que esse ato que foi cometido, né, por esses policiais não traduz e não nos leva a acreditar que a Polícia Federal é assim. Não, não é. Você tem dentro de um contingente de pessoas, né, você tem lá seres que têm reações, por mais que sejam bem selecionados, tem reações como essa. Então, não é a Polícia Federal não é isso que nós vimos. Isso é um caso isolado e que eu não vejo necessidade e nem poderia ter o sigilo que eles querem colocar.